Por favor, senhor Jorge Martins. Boa noite. Meu nome é Jorge Martins, sou professor do Instituto de Economia da FRJ, e esse convênio com a Comissão do Meio Ambiente é no sentido de subsidiar a Câmara, né, sobre a análise qualitativa da proposta feita pela Prefeitura. E aí eu gostaria de lembrar que no início desse processo, em dezembro de 2014, nós começamos também a fazer uma consulta com a população no sentido de identificar quais eram as principais demandas, né, por bairro. Isso porque o plano diretor é uma lei de efeitos concretos, né? Tem que repercutir positivamente na vida das pessoas dos bairros. E, pelo menos eu senti na apresentação de hoje, uma abstração muito grande, ou seja, uma definição conceitual do plano, mas eu não vi nenhuma proposta em concreto para a comunidade que aqui habita, né? E aí eu gostaria, então, de fazer uma pergunta, porque uma das itens que nós constatamos na pesquisa que fizemos no final de 2014 era que a comunidade gostaria, ela tinha interesse, de que os projetos do município fossem escolhidos mediante demonstração, né, do desempenho daquela proposta frente a outras que existem na sociedade e, às vezes, até de governos anteriores, né? Nós vemos, por exemplo, a implantação do túnel Charitas-Cafubá, né, que ele trocou o engarrafamento de lugar. E depois a prefeitura ela se justifica dizendo que o requisito essencial para que o túnel, de fato, se tornasse um transporte, um projeto de transporte, era que houvesse efetiva integração com as barcas, mas que não foi feito pelo Estado. Ora, bolas, se isso era uma questão essencial, né, talvez não se deveria começar pelo túnel, mas e sim garantindo as condições de integração com as barcas. Então, isso é um exemplo de que, como esse momento aqui, é fundamental para definirmos as prioridades que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso bairro. Nesse sentido, eu faço uma pergunta, então. O município investiu alguns milhões para contratar a Jaime Lerner e fazer um plano diretor de transporte, né, com um sistema integrado aos moldes do que deu certo em Curitiba. O atual governo abandonou esse projeto esse que fundamentou a licitação dos ônibus de 2012, abandonou e construiu o projeto transoceânico, né, mas não uma proposta como um todo. Se vocês observarem, se eu não me engano, o mapa 11 do plano diretor, vocês vão ver um mero traçado com 16 terminais espalhados pelo município, e só na divisa com São Gonçalo e Niterói são 6. O Lerner propunha 2, um inclusive aqui próximo dessa área, né? Eu gostaria de perguntar, então, com fundamento, tanto na ABNT, que exige que todos os projetos sejam fundamentados tecnicamente, quanto também no desejo da população, que solicitou que os projetos ficassem demonstrado o seu desempenho, quais são os indicadores, né, que justificaram se abandonar o plano Lerner, e ele nem aparece na proposta do plano diretor, mas defender uma proposta que é o plano dos corredores, que lá está, mas que não tem estudo. Ou seja, quando é que vocês vão apresentar à Prefeitura os estudos que justificaram colocar o traçado no plano diretor, né, e quais foram os critérios com os quais a proposta foi comparada e analisada com o plano de Lerner, a ponto de tirá-lo da proposta da revisão do plano diretor? Por favor, senhor Fabiano Silveira. Dispõe de 3 minutos, Fabiano. Boa noite, vereador Tratino. Boa noite, demais membros dessa audiência pública. Primeiro, saudar a iniciativa da Prefeitura em realizar a revisão desse plano 20 anos depois, né? Parece que o governo vai fazendo história em pegar coisas históricas passadas e tentar realizar, como é o túnel Charitas-Cafubá. Uns acham bom, outros acham ruim. Eu acho excelente a Prefeitura começar a pensar, e as outras questões de mobilidade a gente vai trazendo. Mas eu vou me ater às questões aqui da nossa região, né? Ressaltando toda a importância dessa revisão, a gente precisa rever também os limites, os limítrofes do bairro de Santa Bárbara, juntamente com o Baldeador e o próprio Caramujo.
Existe aqui a região que você pega a antiga Estrada da Flogalha, hoje Avenida Araquém, que a divisão dela é no rio, o rio Matapaca. Então, quem está posterior ao rio não sabe se é Caramujo, se é Sapê, se é Maria Paula ou se é Santa Bárbara. E existe um outro lugar que parece que é tudo junto ao mesmo tempo. Só que essas pessoas, historicamente, são o sentimento de pertencimento ao bairro de Santa Bárbara, e todas as políticas públicas eles vêm buscar no bairro de Santa Bárbara. A gente, óbvio que historicamente, e para dentro da construção da política pública, quando você tem moradores de outros bairros, a prefeitura vai diminuir o investimento. Só que a procura é muito além, né, dos moradores desse bairro. Então, o que é importante? Principalmente ali na Avenida Araquém, a gente transformar o limite do bairro passando do rio para cima do topo do morro, que são as últimas residências que se sentem pertencentes aqui ao nosso bairro. Uma outra questão que é próximo também dessa região é a parte aqui, porque eu não sei se vocês sabem, um dos símbolos do bairro de Santa Bárbara é a torre, e a torre está dentro do bairro de Maria Paula, não é Santa Bárbara. O acesso é por Santa Bárbara. Mas todo o topo do morro, para baixo, até o final da Desembargador, da Avenida 1, que é a Avenida Desembargador, até o final dela, que termina, é uma área muito verde, que precisa a prefeitura pensar numa APA ou qualquer outro instrumento que preserve esse ambiente. Né? A gente já houve deslizamento ali, mas há uma construção e um desmatamento já acelerado. Como não tem uma preservação, penso que o município deva se preocupar um pouco mais com essa área. A gente tinha 2 fontes de água ali, e água potável, feito todo o mapeamento dessa água, toda a instrumentalização, e, infelizmente, o próprio Poder Público Municipal, à época, danificou essas 2 fontes, e aí acabou. Vinha gente de outros lugares, quando faltava água, nos tempos complicados e complexos com abastecimento de água, a gente tinha essa fonte que vinham pessoas de outros bairros, principalmente da região oceânica de Niterói, por a água ser muito boa, e aí a gente não pode contar com essa fonte. Então, são essas 2 questões que eu queria deixar aqui para a audiência pública. Muito obrigado, Fabiano. Senhora Cíntia Gorno. Boa noite, eu sou do mandato do vereador Paulo Eduardo Gomes, que, infelizmente, não pôde comparecer. Eu tenho algumas... Cadê o Rogério? Eu tenho algumas dúvidas. Em primeiro lugar, assim, eu acho que as cores do mapa são maravilhosas, mas elas são muito próximas e, às vezes, é muito difícil de conseguir se identificar o que é uma coisa ou outra. Isso aqui é um mapa impresso pela Câmara, que nos foi entregue junto com o PL. E é difícil, assim, eu acho que é uma coisa bastante... É fácil de confundir. Então, por exemplo, o PL começa com a seção 1 e 2, que são aquele centro da estruturação, depois vem com a consolidada, depois ele vem com a qualificação urbana, no mapa isso é invertido. São pequenos erros que eu acho que não facilitam uma coisa que é bem complexa. Aí eu tenho algumas dúvidas. Na qualificação urbana, que eu estou entendendo, porque na sua... a qualificação urbana é área, aspas, plana, né? Região oceânica, Pendotiba e essa parte daqui. Tá. Então, na qualificação urbana, no inciso 1 do artigo 17, você usa o termo níveis intermediários, controlar os processos de adensamento construtivo em níveis intermediários. Eu gostaria da definição desses níveis intermediários, porque fica mais uma abstração, conforme o Jorge comentou. Na macroárea de equidade, que eu não sei se ela... Porque essa divisão ficou tão abrangente que eu não sei... Aqui não vai ter equidade, é isso? Aqui não tem nenhum pedaço dessa promoção da equidade nesse trecho.
neste bairro que nós estamos, nesses 3 bairros que a gente está, que é Baldeador, Caramujo e Santa Bárbara, não existe nenhuma macroareazinha de promoção de equidade? Tá. E aí, a minha dúvida, aí você me perdoe a minha ignorância, uma coisa que ficou confusa para mim é que vocês falam em matas ciliares nessa região que eu identifiquei como sendo, genericamente, a região dos morros, né, porque pega a Atalaia, pega o Cavalão, eu identifiquei como sendo os morros. Aí você fala em mata ciliar nesse trecho, e não me fala em mata ciliar na região oceânica, onde eu identifico os rios mais. Eu não sei, entendeu? Não é não? Entendeu o que eu estou falando? Não, entendeu? Você fala aqui em recuperação das áreas de preservação ou matas ciliares degradadas. Nos morros? Na equidade. E aí você não fala em proteção das matas ciliares na região oceânica? Não, não fala. Não fala, tá? Então, eu queria, era isso. A outra coisa era, você no artigo 18, no inciso 8, você fala em capacidades, qualificar as capacidades de proteção social. Também gostaria de entender o que é esse conceito. Como vocês estão cada vez apresentando de novo, porque supostamente seriam um mesmo público, eu também gostaria de tornar a falar. Você não consegue botar aquele mapa da mobilidade, não? Que foi uma coisa que o professor Jorge estava falando e na qual eu concordo, porque esse mapa ele apresenta uma série de propostas, digamos assim, que não fazem parte de nada do que já tivemos e, ao mesmo tempo, a prefeitura alega que está fazendo um plano de mobilidade. Então, essas propostas que aparecem, que não têm absolutamente nada a ver com qualquer outro plano que a gente tinha antes, embora o Barandier afirme que que vai ser aproveitado, eu não vi nenhuma coincidência. É difícil de compreender da onde saiu essa proposta, se um plano de mobilidade está sendo feito, entendeu? Então, assim, eu acho muito confuso isso. A outra coisa, eu queria lamentar a divulgação. Eu cheguei pelo outro lado da praça, perguntei a umas pessoas que estavam ali, nenhuma delas tinha noção de que estava acontecendo, ia acontecer uma audiência aqui. Infelizmente, eu não vejo uma faixa aqui que pudesse estar chamando. Pô, a gente está junto de uma praça, é uma praça que tem algum movimento de poder estar convocando os cidadãos para estarem comparecendo aqui. Então, eu acho isso assim uma coisa muito lamentável que a gente tenha um quórum tão reduzido. Basicamente é isso. Muito obrigada. Nada, Cintia. Eu acho que é válida essa colocação da faixa no local para a gente lembrar isso lá à Câmara, mas quanto à divulgação, eu acho que está muito bem divulgado. Em rede social, né, fizemos a questão de fazer o lançamento de todas as audiências numa etapa só, para que todo mundo fosse divulgado permanentemente. Mas eu acho que a crítica aqui da faixa, aqui a crítica da faixa eu acho muito pertinente. Com a palavra, o senhor Paulo Chiadi. Claro, sim, sim. Ah, maravilha. Ótimo. Maravilha. É porque está de noite, então... Maravilha. Bom saber disso. Tá. Boa noite a todos. Eu queria falar 2 assuntos. Primeiro, falar da transferência do direito de construir, que está previsto no artigo 88 do plano. Essa transferência do direito de construir, ela prevê que esses recursos, ou essa alternativa, seja possível, seja viável, para várias hipóteses, estão previstas lá no artigo. Mas ela não prevê, e aí é a minha sugestão, ela não prevê, por exemplo, para a criação de uma escola, ela não prevê para a criação de um hospital, para um posto de saúde, no caso, né? Ela não prevê para uma unidade de segurança.
ela não prevê para uma unidade de cultura. Então, fica aqui uma observação para que também seja possível para esses empreendimentos, né? E falando especificamente aqui da região, essa região sofreu muito, e o próprio mapa apresentado pelo subsecretário caracteriza os diversos problemas de natureza ambiental que nós tivemos aqui na região em várias situações. Áreas de risco que sofreram muito, nós tivemos aqui problemas sérios com várias famílias, várias pessoas sofreram muito durante muito tempo, imagino que continuem sofrendo. Isso só chama atenção para uma política bastante definida, bastante intensa, de habitação de interesse social, né? Como já se disse várias vezes, ninguém mora em área de risco porque gosta de morar ou porque quer morar numa área de risco. Então, é preciso que o município, de alguma forma, eu sei que o plano prevê isso, mas é preciso que fique bem definido, bem intencionado, vamos falar assim, a construção de habitação de interesse social, né? E já foi observado na última audiência, a promulgação recentemente da nova lei de regularização fundiária, que vai facilitar e muito a questão até mesmo, não só da regularização fundiária, como da possibilidade de áreas para habitação de interesse social. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Paulo Scherdi. Regina Benestein. Boa noite a todos e todas. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer uma solicitação de alteração da organização da audiência pública. Na última audiência pública, eu fiquei bastante frustrada de ver a Prefeitura se manifestar muitas vezes, respondendo a todas as questões, e respondendo, às vezes, pelo menos as minhas questões, não respondendo às questões que eu tinha feito, mas a interpretação do que havia sido compreendido como minha questão. E eu não tive o direito de falar de novo. Então, eu sugiro que, se esta audiência pública ela é realizada para que tomemos conhecimento do que é o plano diretor, para que possamos discutir as propostas colocadas, que pelo menos a gente tenha 2 rodadas de inscrições para as pessoas citadas ou aquelas que não se sentirem contempladas com as respostas possam, de novo, questionar a Prefeitura. Eu acho que, sem isso, fica um mero exercício burocrático de participação, não uma verdadeira participação. Participação implica em discussão, reflexão, aparecer o contraditório e ser discutido. Se a gente não tem oportunidade de fazer isso, não vejo muito sentido da gente ficar vendo repetidamente a apresentação. E faria uma proposta também para o Executivo que mude a apresentação. Porque o que tem sido apresentado, quer dizer, na verdade, não foge muito do que é o projeto de lei, mas eu acho que exacerba o que é o projeto de lei. Porque aqui a gente viu o que é o plano diretor e depois nós vimos diretrizes. A gente não consegue identificar como essas diretrizes ocorrerão na cidade, resultarão em que tipo de ação. Então, eu tenho pedido aqui, insistentemente, o mapeamento dos vazios urbanos ou subutilizados e o mapeamento das EIs vazias, porque não basta dizer precisamos construir moradia se não reservamos área para a construção de moradias.
A gente não vai chegar à construção. Ou então a gente vai, na hora da construção, sair correndo atrás de um terreno, e aí sim, tendo o município tendo que gastar os seus recursos para comprar o terreno no preço que o proprietário da terra estiver vendendo. Ou então comprar terrenos como onde está instalado o conjunto habitacional Zilda Arnes, que é um talveg e que está literalmente se desfazendo devido às características do terreno. Então, é importante a gente já saber quais serão as áreas onde nós vamos construir a habitação. Depois, a gente tem analisado, em cada área que a gente vai fazer a audiência, tem tentado ver, em primeiro lugar, a delimitação das ex-ocupadas. E o que a gente tem visto é que elas estão com um perímetro menor do que a ocupação. Então, esse perímetro ele tem que necessariamente ser ajustado, porque, senão, essas famílias que estão do lado de fora, às vezes são vizinhas às ex-demarcadas, elas vão ficar sem proteção. E, quando tiver o avanço da ocupação, elas vão ser removidas, não removidas enquanto ação pública. Mas a gente vê também, durante o plano diretor, a ameaça concreta de remoção com a justificativa ambiental, quando se fala em recuperação da vegetação nos topos dos morros, e a gente sabe que a gente tem muitos topos de morros ocupados por assentamentos que a gente tem que proteger, e que área de baixa renda, assentamento informal, mesmo em área de proteção, elas hoje podem ser regularizadas. E eu digo podem ser, apesar da medida provisória 759 ter virado lei, porque ela virou lei, mas ela está sendo questionada no Supremo por inconstitucionalidade. Ela não é uma lei que vai facilitar a regularização, Chiad. Não vai. Ela vai facilitar, sim, a regularização das terras griladas, ela vai facilitar a privatização das áreas públicas. Isso vai acontecer, especialmente na Amazônia, nas terras indígenas. Ela vai contribuir muito pouco, ou ela está tirando direitos numa legislação que já era muito boa, muito importante, que a gente teria que proteger com unhas e dentes. Então, eu acho que a gente, inclusive o plano diretor, não deve se adequar a ela, porque ela está sendo questionada. Para concluir, por favor, dona Regina. E, com relação à política habitacional, nós dois defendemos isso em todas as reuniões do Compor. Niterói está na hora de ter uma política habitacional. Niterói fez o plano de habitação, mas não virou lei. Não marcou, de novo, as ZEIs vazias. E, sem marcar ZEIs vazias, ZEIs cheias, não se vai chegar a uma política habitacional. Depois, não se tendo recursos, também não vai se ter política habitacional efetiva. E até que o Barandier seja capaz de me provar matematicamente que o dinheiro para habitação está aumentando, eu afirmo que ele está sendo diminuído. Obrigada. Obrigado. Senhora Heloísa Helena, por favor. Boa noite a todos e a todas. Bom, eu, primeiramente, vou começar a falar sobre o que o Rogério falou, sobre a questão da discussão, de como começou esse plano. Essa discussão, que foi em 2014, como ele mesmo falou, realmente nós discutimos, desde então, né, as diretrizes e os objetivos. Na verdade, nós só tomamos pé, né, do que é realmente o plano agora. Durante de 2014 até agora, quando eles mandaram
o projeto de lei para a Câmara, a gente só tinha discutido isso. A gente não tinha visto, né, o que aquelas diretrizes e objetivos, né, iam rebater no território, ou seja, o que ia acontecer realmente naquelas áreas. Enfim, então, nesse momento que nós discutimos o plano naquela época, muitas coisas foram colocadas, né? Inclusive a questão da água, muitas outras questões, mas uma coisa que tem me chamado a atenção na posição, na colocação da Prefeitura agora, é quando ela fala de empregos, né? Se vocês repararem, toda hora ela fala em 50% dos empregos estão no centro e Caraí. Só que existe, inclusive, isso foi discutido em todas essas audiências anteriores, que já existe um estudo do IBGE, né, que aonde coloca que o Niterói, na verdade, a maioria dos empregos das pessoas, né, que trabalham aqui, não trabalham em Niterói. Né? Então, como também nós recebemos, né, uma população enorme de São Gonçalo, de outras áreas que trabalham em Niterói. Então, quando eu vejo a Prefeitura colocar só a questão do emprego que está em Niterói, eu gostaria de saber aonde está, né, assim, hoje, agora, no rebatimento do plano, como no espaço, né, aonde está a preocupação, né, neste plano de todos esses empregos que essa população hoje tem que se deslocar para ir para o Rio de Janeiro, ou seja, também que recebe de São Gonçalo, enfim. Isso é uma situação muito preocupante pelo fato de isso mexer com toda uma noção de mobilidade dessa população. Né? Então, isso é uma preocupação que eu não sei, até agora vocês não colocam, e o IBGE tem um estudo brilhante. Aliás, a Câmara Metropolitana também, sabia? Inclusive, qualifica esses empregos de Niterói. Né? Então, quando vocês falam que vão criar empregos no centro, não sei que empregos, porque o emprego que está lá tem qualidade, não tem muita qualidade. E Niterói não tem muita qualidade, a não ser nas universidades, alguns nos estaleiros, mas são poucos empregos. Né? Então, é isso que eu acho que assim, eu estou sentindo falta dessa clareza, né, no plano, para a gente poder realmente traçar um plano com diretrizes mais reais do que vai acontecer no futuro. A outra questão bom, a Cíntia tem uma dúvida, né, sobre a questão da área de qualificação e proteção ambiental, mas eu não. Eu não. Porque nós fizemos né, ou seja, nós colocamos, fizemos a superposição do que eles chamam de área de equidade e proteção ambiental e botamos em cima, aliás, dessas manchas, as áreas de interesse social, ou seja, das comunidades. Tem alguém aqui do Caramujo? Tem alguém? Pois é. Olha só, o Caramujo, né, está nessa área de equidade e proteção ambiental. Que, aliás, uma outra crítica à apresentação de vocês. Vocês estão falando das macroáreas, mas vocês não detalham, está mais ou menos, tudo bem, não está muito claro, mas tem muita já intervenção que vai acontecer, ou propostas de intervenções, que estão dentro da macroárea detalhado na lei. Então, uma delas, gente, quem mora no Caramujo, é realmente o que a Regina falou, é retirada de todos os topos de morro, retiradas, né, ou seja, de toda a população que está na beira do rio. Enfim, tem uma questão muito importante para ser discutida aqui, principalmente com essa população, que vai sofrer, sabe o quê? Remoção. Está lá claramente essa palavra, remoção. Então, isso eu acho que tem que ser detalhado para as pessoas realmente entenderem o que vai acontecer, ou pelo menos que é a proposta da Prefeitura para essas macroáreas. Né? E também uma outra questão que eu chamo a atenção aqui, da questão da área de risco. Né? A área de risco, eu sou engenheira civil, né? A gente já trabalhou no um projeto Penotiba, onde mapeamos toda a área de risco, em Penotiba, que, aliás, também está na macroárea de equidade e proteção ambiental, áreas desapropriadas pelo Estado, que ainda estão no Estado. A família Cruz Nunes pegou 100% do valor já depositado pelo Estado. Então, são áreas que estão desapropriadas e não são consideradas no plano. E, no entanto, elas, por incrível que pareça, todas essas áreas estão na macroárea de equidade e proteção ambiental. Então, o que me chama a atenção,
questão, o que eu acho que a gente tem que começar a discutir mais profundamente, é o que vai acontecer com essas áreas. E a questão da área de risco, como eu estava falando, nós temos, né, ou seja, a UF já fez um projeto, já fez um trabalho com o professor Elcio, enfim, detalhado sobre a recuperação dessas áreas de risco, que 70% delas é só ter obras que você recupera. Né? O problema que teve todo esse deslizamento que você colocou, eu acredito que seja realmente acontecido, né, é a falta, sabe o quê? De políticas públicas para essas áreas. Né? Na verdade, Senhora teve Luísa, por favor, para concluir. Tudo bem, eu vou terminar. Teve deslizamento, por exemplo, no Bar Floresta. Teve o deslizamento no Bar Penotiba. Teve deslizamento em vários como é que se diz? Loteamentos, não. Condomínios, né, de alto, né, de um padrão alto, e ninguém fala nisso, né, que também são áreas de risco, né, inclusive morreram pessoas, teve deslizamento na Estrada Froz, né, então nós temos deslizamento na cidade quase na sua totalidade. E, na verdade, o que se necessita é de obras, né, e que não são obras caras, não, gente. Isso é drenagem. É só você realmente fazer um projeto que você possa, né, evitar esses escorregamentos. A maior parte deles é a partir do ponto de vista da drenagem. Tá bom? Obrigada. Nada, obrigada, senhora. Senhor Lucas Alencar, por favor. O senhor dispõe de 3 minutos. Obrigado. Oi, boa noite. Eu estou aqui representando o mandato do deputado estadual Flávio Serafini, mas queria fazer algumas observações. Eu tenho acompanhado esse processo do plano diretor desde lá da fase de diagnóstico, e parece que a gente está sendo muito repetitivo, né? Aqui nas intervenções, mas desde 2 anos atrás, né? São várias críticas a respeito da falta de informações, de materiais, de um diagnóstico preciso, que são levantados desde a fase primeira, né, dessa revisão do plano diretor. E nenhuma delas foi respondida até hoje. A gente é chato ficar repetitivo, mas é porque não tem resposta. Então, eu queria que o representante aqui da Secretaria nos dê essas respostas sobre o levantamento dos vazios urbanos, imóveis subutilizados, como é que, se isso vai ser apresentado até então. Isso porque, não só para a questão de habitação, né, mas ou para a questão cultural, como foi falado, mas não foi apresentado aqui, né, na apresentação, que vai passar segundo o plano diretor, se pretende passar uma linha de BHS pela norte por essa região. E se propõe um terminal de integração metropolitana. Aonde vai ser esse terminal? Que terreno é esse? Tá ali, tem no mapa um pontinho. Quero saber que terreno é esse. Vocês vão desapropriar? É um imóvel público? O que é? Então, é uma resposta concreta. Por isso que para fazer planejamento, a gente tem que fazer o diagnóstico adequado. Se a gente não tem esse diagnóstico adequado, vão ser só diretrizes bonitas, lindas. A gente não tem o que discordar em geral nessas diretrizes. Mas o que a gente, em geral, a gente não acredita nas diretrizes, porque elas são só histórias bonitas para se contar. E para a gente fingir que está acreditando. Então, é isso que eu peço, que tenha uma apresentação, mas se a gente dividiu as audiências públicas em áreas regionais, vamos fazer uma apresentação mais concreta. Quais são os projetos, os planos para essa localidade? Não ficar nessa abstração de que é a macroárea de equidade e falar só das diretrizes lindas. Tem que ir para o concreto. Fora essa questão mais geral, vou fazer 2 apontamentos mais específicos, né? Umas solicitações específicas, de esclarecimento. Como eu falei na questão da localização, a gente tem muitas dúvidas, né, quando vai analisar esses materiais. Isso aí foi uma crítica recorrente sobre o PUR de Pendotiba, que imagino que até para a população e até para os vereadores,
É muito difícil você analisar um projeto de lei sem um arquivo, né, com os mapas, né, que a gente chama de georreferenciados, que a gente possa ver com mais minúcia, né, esses mapas. Como é que o vereador vai aprovar esse projeto de lei se ele não sabe o que está ali, né, debaixo daquele desenho? É importante que se disponibilize para o vereador e para o conjunto da população esses arquivos. Porque sem esses arquivos, eles vão dar seu voto no escuro, praticamente. No escuro. Então, é um pedido que esses arquivos sejam disponibilizados. Queria que a representante falasse sobre isso. E outra, uma pergunta só de esclarecimento, que é mais geral sobre o plano, que eu tive uma leitura que pouco se falou sobre as regiões ao longo do texto do plano. Pouco se falou do SPUR, né? E a gente sabe que alguns estão defasados, outros acabaram de ser criados. Mas pessoalmente, o que me pareceu ao ler o texto da lei, que há uma intenção de fazer um projeto geral de lei de parcelamento de uso e ocupação do solo para a cidade. E isso implicaria na extinção do SPUR, né? Queria saber se é isso mesmo, qual a intenção e qual é o prognóstico para isso, prazo para isso, se for esse o caso. Obrigado. Obrigado, senhor Lucas.